Os alunos do oitavo semestre do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, apresentaram os projetos de conclusão do curso na mostra Unimep de Vídeo Universitário Cinema e Audiovisual, o MUVUCA. O evento foi realizado no auditório do Sesc Piracicaba. Além dos trabalhos de conclusão, foram apresentados também os produtos audiovisuais dos alunos do quarto e sexto semestre do curso. E o Conexão Unimep conversou com os membros das produtoras. Confira. A gente já sabia no começo do semestre que a gente queria fazer mais alguma obra musical. A gente já tinha meio que um roteiro previamente assim separado, e então a gente começou a ir atrás de artistas com músicas autorais e encontramos o Juliano Lago Negro, que é o autor da música que a gente fez o videoclipe. E a gente, depois que a gente entrou em contato com ele, a gente queria, e gostou das músicas, a gente queria saber quais eram as referências dele que ele usou para fazer a música, porque a gente queria fazer um trabalho do nosso jeito, mas a gente também não queria interferir na estética e na arte do nosso cantor. Então a gente deu uma estudada um pouco nas referências que ele tinha e fizemos o videoclipe baseado em cima disso. Ele mesmo deu algumas dicas do que ele queria fazer mais, qual que eram as músicas que ele mais gostava para ter um próprio videoclipe disso. E a gente seguiu a base do que ele estava propondo pra gente, né, desde o início. Sim. E nesse vídeo assim você trabalha, você atua, né? Você Eu atuo. Ah, Você gostou? eu quebro um galho, né? Não é que eu atuo, mas foi legal. Ali, como tinha pouca gente fora da produtora e tudo, então deu pra ir, foi legal pra fazer, mas é só porque tava precisando mesmo, não é muito a minha área, não. E assim, não teve fala. Não teve, ainda bem não teve fala. Mas mandou bem, mandou muito bem. A gente queria colocar esse elemento artístico da dança, gente, e do tecido também. A gente queria contar essa história porque a gente achou que ia ficar bem legal visualmente. Depois a gente deu um motivo para aquilo acontecer. E foi muito gostoso, né, trabalhar com os dançarinos também, o Rodrigo e a Giovana. Eles conseguiram criar uma coreografia bem legal em cima da música, era dança contemporânea e eu acho que o resultado ficou muito legal. A gente deixou eles bem livres também para criarem a dança deles, então... Eles criaram a partir da música. Eles criaram a partir da música, a gente mandou a música para eles e falou assim, ó, tá na mão de vocês, a gente só vai falar para vocês incluírem o tecido na dança, porque isso vai ser usado no vídeo, então façam a coreografia em que mostre uma utilização do tecido. E depois aí é com vocês. Aí caso tenha alguma coisa a ser arrumada, vai ser mais no dia mesmo, por questão de espaço, por questão de gravação, mas foi super tranquilo. Muito feliz, muito feliz. Eu acho que quando nossa mudança para gravar no teatro da UNE fez total diferença, eu acho. Ficou muito melhor, ficou muito mais bonito, ficou até muito mais a ver com a proposta que a gente tinha, né? Das coisas mais antigas. Como é a casa é bem antiga e tudo mais. O teatro dava esse clima também, ficou bem legal. Ficou bem acolhedor, assim. Primeira vez era só eu que andava. Bom, a gente começa pelo roteiro, né? Que a gente teve uma discussão sobre o que ia ser o roteiro, se ia ser mais um terror, se ia ser um romance drama, que a gente se ia queria ser, fazer, e a gente acabou descendo pela ficção científica, né? Depois de
discutir Bateu o bastante martelo. sobre isso. A gente bateu o martelo com ficção científica e aí veio o trabalho da Isabela, que ela tentou trabalhar psicologia, psicanálise de Freud junto com esse roteiro, junto com o cinema, e acabou casando super bem com os personagens e com a proposta que a gente tinha dentro dessa ficção científica mesmo. Não, era todas as ideias que ela tinha, assim, já meio... Ela tinha algumas ideias, só que ela não tinha nenhuma definida ainda, e ela E daí passou. quando a gente bateu o martelo, ela começou a desenvolver o roteiro, foi passando pra gente, e a gente foi falando, olha amiga, tá bem legal, acho que por aí mesmo, e vamos fazer esse babado acontecer. Produção Olha, a produção foi considerando o 4 roteiro... dias, né? Sexta à noite a gente começou a gravar, sábado e domingo inteiros. Terminamos na segunda de manhã. Na segunda-feira, foram 4 dias de gravação. 4 dias de Internado gravação, na assim, locação, Internado na locação. dormindo na locação. Dormindo na locação. A gente já tinha pego essa locação já com a intenção de fazer os atores que são de fora permanecerem por lá. Pra gente não ter mais dor de cabeça com transporte, com estadia em hotel, mais custos. E seria cansativo para eles também, eu imagino. Não só para a equipe, mas para os atores também. Acabou facilitando a vida de todo mundo. Ter a locação lá, com espaço para dormir. Viu? E o curta tem alguns personagens e aí você tem o seu cola aí. É o Mookie. É importante. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas é um personagem super importante dentro do curta, o Mookie, nosso gatinho. O resultado final me surpreendeu demais. Muito legal. Me surpreendeu muito demais. legal mesmo. Depois quando a gente começa a ver, a gente tem a noção, mas a gente não tem a noção 100% de como vai ficar, né? Depois de ter tudo pronto, porque daí vai entrar na pós, daí tem, corrige aqui, faz isso, que eu não tinha pensado antes, e encaixa tudo perfeito, ficou muito, muito legal. Parabéns. E agora daí a gente assiste O curto. Beleza? Beleza. O roteiro é meu e, assim, teve muita preparação desde a última vez que a gente fez, no último semestre, né? A gente ficou estudando muito, eu principalmente estudando muito de roteiro, do formato desse roteiro, né? O formato de uma sitcom, de um roteiro de comédia, para conseguir estar escrevendo bem melhor, que o objetivo nosso era melhorar a produção que a gente já tinha feito no outro semestre, né? Acho que era a principal intenção nossa com essa série, porque a gente já tinha feito ela, a gente não ficou feliz com o resultado, satisfeito, e a gente acabou deixando ela morrer. Então a gente colocou na cabeça que dessa vez ia ser diferente e que a gente vai fazer essa série para a gente ter uma vontade de disponibilizar ela, de rodar ela pelos festivais. Mas assim, apesar da base, dos personagens, dos atores para os personagens já terem, né, a ideia, o conceito já ter existido, foi muito complicado porque basicamente a gente mudou coisas muito relevantes da estrutura, então a gente teve que achar outro local e é sempre aquilo, a gente queria fugir do ter que trabalhar com o que tem e tentar ter um pouco mais para trabalhar, mas ao mesmo tempo não aparecer as oportunidades, né? Até apareceu o Felipe do Estúdio Z lá, salvou a gente. Questão de conseguir mesa também, porque na primeira versão a gente gravou na Unimap, né? As mesas estavam lá, era uma sala de aula muito simples. E nessa vez a gente gravou num estúdio de fotografia que a gente teve basicamente que fazer tudo do zero, inclusive as mesas, que foi uma extrema dor de cabeça que a gente foi conseguir resolver no último minuto, né? Pra arranjar aquelas mesas.
E foi, assim, pra gente pareceu que ia ser mais fácil, mas foi bem mais complicado, foi bem mais complexo. A gente se enganou. A gente se enganou. Direção de arte, acho que foi mais com você. Sim, direção de arte. Com certeza eu fiquei muito mais feliz com o resultado dessa versão. Que eu acho que a primeira foi muito mais meio que um aprendizado, que foi muito mais simples, assim, tanto que eu podia fazer quanto com o que eu acabei fazendo. E dessa vez a gente teve também toda a ajuda da assistência, que salvou demais. Também já acostumada com os atores, né, com figurino, essas coisas, eu já sabia o que eles tinham para poder reaproveitar, o que a gente podia mudar nos figurinos, nos cenários também. Todo mundo ajudou nos cenários para pegar coisa, para a gente juntar lá os objetos de todo mundo para colocar na mesa dos personagens. Então em questão da direção de arte, eu sinto que a gente aproveitou muito bem essa versão e eu estou muito feliz com o resultado, com o que a gente conseguiu fazer. Foi tranquilo, a maioria deles já estava bem com o personagem já, né, da outra versão, até antes mesmo de quando eles mandaram o vídeo do casting, 90% deles a gente falou, meu Deus, ele é o personagem. A gente acabou tendo um problema com uma das personagens, não é a protagonista, mas é uma das personagens principais, né, que está na equipe, que a gente tinha uma atriz que ela estava dando super bem, já tinha acostumado, tinha adorado a proposta, a série. E infelizmente por conta do cronograma dela, a gente não conseguiu continuar com ela. E aí foi mais uma correria que deu muito certo dessa vez, né? A gente teve que procurar uma substituta para a Yolanda de última hora e a gente achou a Brenda, que também supriu muito bem essa vaga, que se conectou muito bem com a Giovana, com toda a equipe, tanto o elenco, né, quanto a equipe da produção. E eu acho que o resultado ficou muito satisfatório, assim, vai ser muito bom olhar para trás, comparar as duas versões e perceber e falar assim, é isso aí, a gente aprendeu, a gente evoluiu e, claro, sempre tem margem para evoluir mais, mas é esse orgulho de que a gente conseguiu fazer mais. A roteirista do curta-metragem sou eu. Ele foi primeiramente contextualizado para ser como se fosse um curta-metragem de terror com uma metáfora para uma coisa da vida real. Mas, conforme eu escrevi, eu percebi que ele cabia mais num drama psicológico que dá para desenvolver melhor. O curta-metragem é sobre uma garota que ela trabalha de home office, só que ela é constantemente cobrada pelo chefe, pela mãe, por ela mesma, e também ela tem TDAH. Então, é uma coisa que, além dela se autocobrar e de ter essas cobranças externas, ela tá também se esforçando 10 vezes mais por causa do TDAH e tentando fazer várias coisas por causa dessa questão. Então, isso foi inspirado nessa minha amiga que tem TDAH diagnosticado e também em outras pessoas com esse transtorno ou com coisas parecidas, com alguma neurodivergência e como isso afeta a questão do trabalho, como que a pessoa reage a certas coisas, como apesar dela estar sorrindo, ela não está bem. Então, foi a ideia que catapultou a escrita do roteiro. Então, a ideia inicial era fazer isso com uma metáfora ao burnout, em que ia ser tipo na primeira versão ia ser tipo essa maldição e que ia passar de uma pessoa para outra como se fosse uma criatura consumindo. Só que depois da primeira concepção do roteiro e também de analisar até com essas minhas amigas, elas falaram, Elo, isso aqui não parece terror, tá mais para um drama, mais uma coisa. E aí então eu fiz uma segunda, eu reescrevi de novo para ver se conseguia tirar um pouco do terror e passar mais para um
nem suspense, mas como um drama mesmo, em que a personagem ela tá isolada no ambiente de casa, mas que ela tá constantemente se cobrando e tudo mais. Quando a gente estava definindo o que a gente ia falar, tipo, quais eram os temas que surgiam? Qual era a coisa que a gente queria representar ou que a gente queria falar sobre? E como eu fiquei de roteirista, eu tinha algumas opções. Eu podia fazer uma animação, eu podia fazer... perdão por isso. A gente podia fazer uma animação, a gente podia fazer um curta com pessoas, talvez um documentário, mas como a gente já tinha o outro produto, infelizmente não podia caber em um documentário também, senão ia ser 2 audiovisuais. Então, o que a gente podia tratar? Podia tratar de uma trama LGBT, que além de ser contemporânea, é coisa que a gente faz parte, então daria para tratar. Só que, de novo, conversando com essa minha amiga e discutindo os temas, ela virou tipo, nossa, porque baseia na minha vida. Eu falei, caraca, pior que dá um negócio baseado na tua vida. E aí foi disso que foi surgindo o roteiro. E pelo menos tentei passar isso na história. Foram, na verdade, em 2 finais de semana. A gente acabou extrapolando as diárias. Era para ter sido feito em só um final de semana, mas acabou faltaram algumas cenas, porque não falta de planejamento, mas a maquiagem era uma coisa que levava muito tempo para fazer. Então, por causa dessa questão de cálculo com a maquiagem, a gente precisou estender para mais um dia, porque, por exemplo, em uma nas cenas é uma mancha que vai aumentando no braço dela. Até a mancha tá pequena, tá tudo bem. Só que aí depois a mancha ia aumentando e ia virando tipo uma ferida aberta, levava mais tempo. Então, pra gente sair de uma cena e gravar outra, tinha que ser muito contínuo. E essa continuidade envolvia dia-noite. Então isso é uma coisa que o Vini pode falar depois. Trocava muito o cenário pra gente conseguir adaptar a luz na hora. Então, o que era para ter durado 2 dias, um sábado e um domingo, a gente teve que estender não para a próxima semana, mas foi para outra. E daí, na semana seguinte, a gente teve a gravação do audiovisual, então foi um mês bem legal de fim de semana. A primeira diária a gente usou basicamente para pegar o ritmo da coisa, de como que ia ser. E a gente teve alguns problemas, né? Como ela já citou a gente tinha que lidar muito com a iluminação, porque a gente estava fazendo as cenas direto para a janela, então tinha que ficar pensando em esconder o dia ou fazer a noite parecer de dia. E a maquiagem também, que em certo momento ela fica extremamente difícil de ser feita, de ser reproduzida, é grande, aparece muito em câmera. Então a gente teve momentos que na hora do almoço a gente refez a ordem do dia e algumas cenas depois a gente refez de novo a ordem do dia. Acabando a diária a gente refez. Então, mais ou menos a gente refez umas 4, 5 vezes essa ordem do dia, né, durante as gravações. Mas justamente para a gente conseguir fazer essa logística da maquiagem e do dia o melhor possível. Porque a gente estava com pouca opção de equipamento, de câmera e de iluminação, então a gente não tinha muito controle, a gente não tinha tanta possibilidade assim de variar ou de fazer um dia perfeitinho numa situação de noite, ou conseguir fazer uma luz ok para uma noite, controlando a luz do dia. A gente teve sempre que balancear esses fatores que não estavam no nosso controle, a falta de equipamento, o tempo. Mas no final acabou dando tudo certo, assim, apesar dos resultados, no final foi legal, foi satisfatório. Tá fazendo sentido? Será que eu tô sendo muito rápida? Então vai pra minha toalha pendurada? Droga, esqueci a porra da toalha. Ana? Oi. Você passou um slide sem explicar, fiquei confusa aí. A gente concebeu a ideia, né, meio que em conjunto.
Eu e a Gabi, a gente tinha uma estética em mente, né, que era a neon. E aí, um dia, um amigo nosso, ele comentou que teve um problema ali enquanto jogava boliche, né, de pegar ali onde as bolas caem, né. E aí a gente teve a ideia de ambientar essa ideia básica que a gente tinha no boliche, né? E acabou que o boliche se tornou um personagem também ali do... Tudo surgiu numa conversa que, tipo, eu tava jogando boliche, a bola ficou presa, eu tive que ir lá pegar. Daí eu falei, nossa, e se você fosse lá pegar a bola e acabasse caindo dentro da maquinaria do boliche? E daí a gente foi, essa ideia é meio doida, vamos fazer. Vamos fazer. E daí foi montando a ideia, montando e ficou assim, o resultado final. Ouvindo vocês falarem assim, quando a gente vai no boliche, a gente tem a curiosidade do que tem naquele buraco. Sim. É muito dessa curiosidade. Será que tem alguém ali, né? Sim, como que funciona aquilo? Hoje a tecnologia tem uma máquina, mas antigamente você olhava e falava assim, tem alguém que vai lá. Como será que essa pessoa é criança? Né? E a gente tentou retratar isso com a personagem também. O roteiro ficou com a Mari, mas a ideia em si foi coletiva. Assim, uma coisa que a gente procurou fazer é teste. A gente foi no boliche antes, gravamos ali, tipo, com câmera mesmo, mas a gente gravou para ver o que a gente precisava de iluminação, quais eram nossas necessidades, né? Quais foram os nossos desafios, o que iam ser os nossos desafios. Mas acho que a gente... O nosso erro mesmo foi não ver qual a potência da tomada. Esse foi o Confundiu problema. 110 com 220. Mas em relação à direção de arte também é sensacional. Maravilhoso. Sim, a gente mesmo que confeccionou as bolas, né? A diretora de arte foi a Isa. Mas a gente ia para a faculdade e já fazia toda a confecção ali, né? Você vê no celular e vê na telona é outra coisa. Você dá um orgulho, assim, eu fiz. Eu tava lá e eu que fiz. É muito bom.